Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quem tem Bíblia? Quem não tem, compra. Deus abençoe você, tá bom? Que as portas venham se abrir para você comprar a sua Bíblia, em nome de Jesus. A campanha, portas, vai abrir a porta. Você vai chegar aqui com a Bíblia nova. Na hora que for pegar a palavra aqui, você vai abrir a sua Bíblia aí, coisa linda. Amém? Abrem Apocalipse, por favor. Apocalipse capítulo 2, versos 1 a seguir. Você que não consegue achar, pede ajuda. Me ajuda, vizinho. Me ajuda, obreiro. Desce aí, vem cá me ajudar. O obreiro vai descer aí e vai lhe ajudar. Procure Apocalipse 2, último livro da Bíblia, tá bom, amados? Quem achou? Diga eu. Tem alguém procurando ainda? Acha aí. 2, Apocalipse capítulo 2, versos 1. Vou começar a ler, amém, irmãos? Pode ler? Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve isto: diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Se não te arrependeres, tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso. Quem quer comer dessa árvore? Que está no paraíso. Que lhe seja concedido no nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, teu servo já orou, meu Deus, pela palavra, mas em concordância com ele, Espírito Santo, eu continuo a oração como se fosse a mesma. Senhor, eis-me aqui, Pai. A tua palavra, ela foi lida, Senhor. Tu sabes, meu Deus, que o meu conhecimento não é o suficiente. Tu sabes, meu Deus, que meu entendimento não é o suficiente. Tu sabes, meu Deus, que a minha sabedoria, Pai, não é o suficiente, Pai. Pois o meu eu, Pai, nada pode fazer. Então, Senhor, revela a tua palavra. Dá do teu entendimento para mim e para a tua igreja. Dá do teu conhecimento para mim e para a tua igreja. Dá-me da tua sabedoria para mim e para a tua igreja. Que venhamos ouvir e compreender, Pai. Que venhamos entender, que venhamos viver e praticar, Senhor, a tua santa palavra. Bem forte para Jesus, amada igreja. Amado, eu li uma carta de Jesus por meio de João à igreja de Éfeso, as igrejas melhor. Palavras de Jesus estão tudo em vermelho. Se você observar aqui, a minha Bíblia, o que está escrito em vermelho são as palavras de Jesus.
E tudo que eu li aqui está escrita em vermelho. Quer dizer que é palavra de Jesus, falada por Jesus para João. Jesus, no livro de Lucas, capítulo 24, no seu verso 46 e 47, ele diz para os seus discípulos, ele fala, está em vermelho também: convém que o Cristo, ele morra. Convém que o Cristo, ele morra, mas ele ressuscitará, e em seu nome será pregado o arrependimento e o perdão de pecados, começando em todas as nações, mas começando por Jerusalém. Jesus, ele está falando que no nome dele será pregado o arrependimento e o perdão de pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém, naquela época pelos apóstolos, naquela época pelos cristãos, e hoje continua sendo pregado a todas as nações. Está sendo pregado hoje aqui no Brasil, especial em Mutuípe, na Bahia. Tem sido pregado não só hoje, mas dia após dia, aquilo que o Senhor disse, que Ele profetizou que ia ser pregado: o arrependimento e a remissão dos pecados. Se o Senhor Jesus, Ele nos ordena pregar arrependimento, se o Senhor Jesus, Ele nos ordena pregar perdão de pecados, por quê? Porque Ele profetizou isso há 2000 anos atrás, logo após ser ressuscitado. Ele profetizou essas palavras após ter sido ressuscitado e ficado ali cerca, não sei muito, se 40 ou 50 dias, ressuscitado, ensinando aos seus discípulos. Ele profetizou que a palavra dele tinha que ser pregada, e palavra de arrependimento. Por que ele falou isso? Por que ele falou isso? Porque ele ordenou isso, que a sua palavra fosse pregada, arrependimento e remissão de pecados. Por quê? Ele alertou, irmão. Essa palavra é um alerta, essa palavra é um aviso, essa palavra é um despertar, porque somos pecadores, porque somos falhos, porque somos errantes. E se nós não nos arrepender de nossos pecados, se nós nos arrepender dos nossos erros, nós não iremos comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Se você não tiver capacidade de se arrepender, você não vai alcançar a vida eterna. Se arrepender de quê? Dos teus pecados. Ou tu não é pecador, ou tu não é pecadora, ou tu não peca, ou tu não erra, ou tu não é falho, ou tu é 100% Deus. O ser humano tem uma natureza carnal, o ser humano tem uma natureza terrena, chamada ao pecado, chamada ao erro. O ser humano tem uma natureza orgulhosa, soberba. E o ser humano precisa se arrepender. Tem ser humano que está com o coração cheio de ódio. É pregado perdão de pecados, mas tem ser humano que não perdoa o seu irmão, que não perdoa o seu próximo, que não perdoa a si mesmo. Mas Jesus ensina a se arrepender e perdoar. Você tem se arrependido de teus pecados, de tuas más obras? Você tem perdoado a quem tem te ofendido? Você tem pedido perdão a quem você ofendeu? Coração duro, coração de pedra, não se arrepende. Coração orgulhoso, soberbo, não pede perdão.
Jesus disse que Ele é humilde e manso, para que nós venhamos aprender dele, que eu sou humilde e manso de coração. Porque Jesus deixou escrito: pregai o arrependimento, para que nós venhamos ter um coração segundo o seu próprio coração, para que nós venhamos ter uma vida segundo a sua própria vida, que nós venhamos ser exemplo segundo o exemplo que Ele foi e que Ele é, porque Ele vive. Mas nós nos arrependemos? Será que nós nos arrependemos de todos os nossos erros e pecados? Me arrependo hoje, mas amanhã eu cometo tudo de novo, dia após dia, se arrependendo, dizendo que está se arrependendo, mas cometendo as mesmas coisas. Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse que não gera mudança? Que arrependimento é esse que não gera humildade? Que arrependimento é esse que não gera perdão? Se Jesus mandou pregar, é porque a gente deve aprender. Se Jesus mandou ensinar, é porque nós precisamos aprender. É porque nós necessitamos aprender a se arrepender e a perdoar. Só vai herdar o reino dos céus os arrependidos. Os arrependidos, verdadeiramente. Aí Jesus fala para o anjo da igreja de Éfeso, que ele está no meio das igrejas, e ele fala que ele tem visto as tuas obras. Já pregamos isso aqui, mas a palavra precisa ser martelada, sabe? Até entrar no seu coração, no meu coração, e gerar arrependimento, e gerar confronto, sabe, com você, e gerar confronto comigo, sabe? Nós precisamos ser confrontados pela palavra de Deus, para que gere o arrependimento e o perdão. E o Senhor Jesus, Ele agora começa a revelar ao anjo da igreja de Éfeso, começa a revelar a vida daquele anjo, começa a revelar a vida daquela igreja, como está e como não está, o que tem a favor dela e o que tem contra a ela. Imagine Jesus revelando a tua vida para você, com essa palavra. Jesus dizendo na tua vida o que Ele é a favor na sua vida e o que Ele é contra na sua vida. Você tem pensado isso? Você tem pensado isso algum dia da sua vida? Você pensou isso algum dia da tua vida? O que Jesus tem em meu favor? O que Jesus tem contra mim? Você pensou isso já? Você já refletiu nisso? O que Jesus tem em teu favor e o que Jesus tem contra você? Aí eu falo para mim também, o que Jesus tem em meu favor e o que Jesus tem contra mim? Você já pensou nisso? Já? Você sabe o que Jesus se agrada em ti? Vocês sabem o que Jesus se agrada em vós? Sim ou não? Não responda. Vocês sabem o que Jesus tem contra vós? Te preocupa? Te preocupa? Sim ou não? Te preocupa o que Jesus se agrada de ti? Se preocupa o que Jesus tem em teu favor? Se preocupa? Te preocupa? Você que nos assiste, te preocupa? Se te preocupa o que Ele tem em teu favor, imagine o que Ele tem contra ti. O que Jesus tem contra você te preocupa? O que Jesus tem contra mim, será que me preocupa?
O que Jesus tem contra vocês aqui no altar preocupa vocês? Ou você acha que Jesus não tem nada contra você? Que você é santão? Como é, Júnior? Santo o quê? Santarrão. Santarrão. Nós somos santarrão, perfeitãos. Que Jesus não tem nada contra mim, porque eu sou apóstolo Hélito. Jesus tem nada contra mim. Será mesmo? Jesus tem mais coisa contra mim. E como saber? Como saber o que Jesus tem ao meu favor? E como saber o que Jesus tem contra mim? Você sabe? Você sabe? Jesus disse para o anjo da igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que eu não suporto os maus, que por certo aprova os que dizem apóstolos e não são. Descobriste que eram mentirosos. Tem perseverança, por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. A favor. Isso é coisa o quê? A favor. Jesus disse para o anjo da igreja: tu tens sofrido pelo meu nome. E para a igreja também. Tu tens sofrido pelo meu nome. Tu tens perseverado na fé. Tu tens trabalhado. Tu tens esforçado. E isso é bom. Tu tens feito essas coisas. Tu tens feito as obras de Deus. Quando eu falo as obras de Deus, são as coisas boas que o crente deve fazer, porque não são obras nossas, são de Deus. Fazer o bem não é mérito nosso, não é merecimento nosso, são obras de Deus deixadas para nós fazer. E quando nós fazemos, nós estamos cumprindo uma boa obra de Deus, não uma boa obra nossa, porque a nossa natureza terrena é má. Mas o Senhor Jesus fala, revela ao anjo da igreja: porém eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí vem, será que ele não sabia que ele tinha deixado o primeiro amor? Será que o anjo daquela igreja não sabia que ele tinha deixado o primeiro amor? Precisava Jesus revelar para ele que ele tinha deixado o primeiro amor? Você tem se examinado, tem ou não tem? E você tem pegado falhas em você. Você tem pegado erros em você. Eu tenho pegado erros em mim. Eu tenho pegado erros em mim, falhas em mim. Eu pego em mim. Eu sei que eu tenho falhas e eu pego erros em mim, falhas em mim. E não são poucas não. E você não pega em você, quando você se examina, falhas em você, que é contra a vontade de Jesus, que é contra a palavra de Deus, que é contra a vontade do Espírito Santo. Sim, nós pegamos quando nos examinamos, nos arrependemos. Mas tem coisas que a gente não pega. Por mais que a gente se examine, tem coisas que a gente não pega. E se pegar, não reconhece que estamos errando naquilo. O pior erro é aquele que você não reconhece que está errado. Tem coisas que você está fazendo, achando que está agradando a Deus, achando que está certo, mas está errado, porque Deus está contra você, contra essa tua situação. Mas se você não sabe, continua fazendo achando que está certo. Muitos serão pegados de surpresa, porque acharão que se arrependeram, acharão que estão vivendo o perdão dos pecados. Mas quando chegar lá no céu, apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Mas Senhor, eu me arrependi, eu chorei, eu pedi perdão, mas não foi de todo o coração, continuou praticando dia após dia. Não queremos ser pegados de surpresa com aquilo que achamos que nos arrependemos e não nos arrependemos, com aquele erro que não reconhecemos. Vamos supor que ele sabia que ele deixou o primeiro amor, mas por que não se arrependeu e voltou logo? Precisou vir uma revelação de Deus para ele. Tem erros nossos, irmão, tem falhas nossas, pecados nossos, tem coisas
coisas que nós achamos que estamos fazendo certo, mas será que está sendo certo para Deus? Pode estar sendo certo para mim, pode estar sendo certo para o homem, mas será que está sendo correto para com Deus? E como saber se está certo para com Deus? Se você, homem, está achando que está fazendo certo, dessa forma que você está fazendo, dessa forma que você está agindo, dessa forma que você está educando, você está achando que está dando certo, que está correto, mas para Deus não está certo. Para Deus não é dessa forma aí, para Deus não é dessa maneira aí, mas para você é. Você está convicto que tem que ser desse jeito, que tem que ser assim. Aí vem a revelação na sua mente: está errado, eu não quero assim, não é desse jeito eu sou contra você. Teve um dia que o apóstolo estava pregando aqui, e o Espírito Santo falou comigo: você sabe o que eu tenho contra você? Eu me examinei e achei muitas coisas, mas eu disse: não, traz à minha memória o que o Senhor tem contra mim. E aqui sentado veio à minha memória o que Ele tinha contra mim, e eu agradeci. Irmãos, quando você está se examinando as tuas obras, a tua vida diante do Senhor, você só vai pedir perdão e se arrepender por aquilo que tu lembra. Mas tem coisa que infelizmente tu não vai lembrar. O que tu tem que fazer na hora? O que tu tem que fazer? Espírito Santo, traz à minha memória aquilo que tu tem contra mim e eu não sei. Espírito Santo, traz à minha memória aquilo que tu tens contra mim e eu não reconheço. Traz à minha memória, Espírito Santo, aquilo que tu tem contra mim, que eu estou fazendo errado do meu jeito, estou achando que está certo, mas para ti está errado. Traz à minha memória. E Ele vai trazer. Ele vai trazer a sua memória. Sabe por quê? Porque não sou eu, não é o pastor Gilvandro que está aqui para convencer o homem do pecado, juízo e justiça. É eu? Sou eu? É seu esposo? É sua esposa? Quem está aqui para convencer o homem do pecado, juízo e justiça? O Espírito. Então, se eu pedir para Ele trazer à minha memória aquilo que Ele tem contra mim, e eu porventura não sei, Ele vai trazer, porque Ele está aqui para nos convencer dos nossos pecados, do juízo e da justiça, para que viemos crer no nome de Jesus verdadeiramente, para que viemos ter o direito de comer do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mas se você vive dia após dia achando que está fazendo tudo certo, sem consultar o Espírito Santo, vai nessa onda aí, vai no teu próprio eu, ou vai no eu de homens, achando que está certo, que está bonitinho. Eu posso fazer certo, mas também posso fazer errado. Eu posso achar que está certo aos meus olhos, ao meu entendimento, mas será que está certo as minhas práticas aos olhos do meu Deus? Será que está certo? Eu tenho concordância, eu tenho conexão com o meu Deus? É preocupante, amados. É uma pequena palavra, simples palavra, mas é preocupante. Aquilo que Deus tem contra você e você não reconhece que está errado. Isso me preocupa. Porque se Deus tem algo contra mim e eu não reconheço que estou errado, para que eu venha me arrepender e pedir perdão, isso me preocupa. Porque se eu morrer achando que estou certo, mas estando errado, eu vou comer do fruto da árvore da vida? Eu vou alcançar a salvação? Ou vou ser envergonhado na porta dos céus? E para o altar, para nós do altar, pior é. Para nós do altar, pior é. Então, a recomendação é: se examine, mas não se examine só por você, porque você não vai enxergar
a raiz do mal. Mas peça para o Espírito Santo trazer à tua memória o que ele tem contra você, aonde você precisa mudar, aonde você precisa crescer, desbrochar. Se eu pregar a palavra de Deus sem o Espírito Santo, eu vou achar que eu estou pregando certo, eu vou achar que eu estou pregando bem, vou estar aqui com meu ego cheio, sem o Espírito Santo. Aí, quando o Espírito Santo quiser me revelar, que ele revelou para essa igreja, vai dizer: Wellington, eu sou contra as tuas palavras, porque eu não estava nelas. O que você fizer, que Deus é contra você, é porque Ele não está nesse negócio, é porque Ele não concorda. Então precisamos amadurecer, precisamos viver em espírito, precisamos ouvir a Deus, precisamos ser examinados por Deus. Examine o homem a si mesmo. Melhor é que você peça que Deus te examine e traga à tua memória aquilo que você não consegue reconhecer. O pior erro é não reconhecer que erra. O pior erro é não reconhecer que está errado. Sabe, Deus, Ele dá oportunidades a todos nós. Sabe para quê? Para resolvermos problemas. Deus nos dá oportunidade de resolvermos situações. Quem não já resolveu problema aqui? Quem já resolveu problema aqui? Todo mundo. Eu creio que todo mundo já resolveu um problemazinho. Mas será que tu resolveu com a sabedoria de Deus ou com a tua sabedoria? Tu resolveu do jeito de Deus ou do teu jeito? Amados, vou revelar algo a vocês aqui, uma chave. Você já viu aquele versículo de Provérbios, se eu não me engano, 8:17, que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscar, me acharão. Você entendeu o que esse versículo quis dizer? Baseado nesse versículo, o que é que tu busca de madrugada? Pode falar. O que é que tu busca de madrugada? Baseado nesse versículo. Pode falar, igreja. Participa comigo, eu vou encerrar. É uma chave. O Espírito Santo. Tem mais alguém? O que é que tu busca de madrugada baseado nesse versículo? Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão, me encontrarão. Nós precisamos disso. Isso é um horário de madrugada. Me busca de madrugada que vai me achar. Sabe o que é isso? O Provérbio 8 fala de quê? Tá em Provérbio 8 aí, pastor? Provérbio 8 fala de quê? Sabedoria. Eu sou a sabedoria. Eu estava no princípio com Ele. Eu ando junto com a prudência. Não é Deus de madrugada, nesse versículo. De madrugada, baseado nesse versículo, é a sabedoria que você deve buscar. O horário de buscar a sabedoria de Deus, de madrugada. A sabedoria que fala isso: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me buscar, me acharão. Quem fala isso é a sabedoria. De madrugada buscamos a saber, mas muito não busca a sabedoria. Hora de madrugada, mas buscando outras coisas. A grande massa, porque não compreendeu a palavra. Essa é a chave. Se você quer sabedoria de Deus, busca de madrugada. Salomão, que falou isso nos provérbios, inspirado por Deus. E quem era o homem cheio de sabedoria? O rei Salomão. Então busque a sabedoria de Deus, para que Deus te revele aquilo que Ele tem contra você.
e você não reconhece que Deus tem algo contra você. O anjo dessa igreja, ele tinha deixado o primeiro amor. Não sei se ele sabia ou não, mas ele não estava reconhecendo que ele tinha deixado o primeiro amor. Precisou Jesus revelar para ele. E no versículo de número 5, lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, a tua igreja. Se não te arrependeres, se não nos arrependermos, iremos pagar grande preço. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, iremos pagar grande preço. Se não nos arrependermos, sofreremos, padeceremos. Mas ele disse: arrepende-te, está em tempo, ainda é tempo, arrependa-te, e lembra de onde tu caiu e volta ao primeiro amor. Foi aonde que tu caiu? Lembra, Jesus disse: lembra aí. Por que mandou lembrar? Porque ele não lembrava onde foi que ele caiu, não reconhecia o seu erro, achava que estava certo, achava que estava vivendo a fé, mas não estava mais, estava longe de Jesus, estava longe do Espírito Santo, aquele anjo. Mas para ele deu tempo, para ele deu tempo de se arrepender. E para nós, dará tempo? Ainda está no tempo. Haverá dias, haverá um tempo de muito sofrimento, que o amor de muitos esfriarão. Haverá o tempo que haverá homens amantes de si mesmo, que uns odiarão os outros. Haverá o tempo do ódio. Haverá o tempo do ódio. Se tem ódio, tem morte, matança, destruição. Se tem ódio, tem Satanás, tem demônio agindo. E esse tempo vai chegar. Não chegou. Haverá dias maus. Haverá dias de ranger de dentes ainda. Haverá. Está escrito na carta de Pedro. Haverá dias maus. Ainda não chegou, vai chegar. Mas essa palavra hoje, que está vindo à igreja, casa de oração, e aos irmãos que nos assistem nesta live, está preparando os nossos corações, está preparando as nossas vidas, os nossos ministérios, para que nós venhamos ter um coração quebrantado, contrito ao Senhor, para que nós venhamos saber como agir. Arrependa-te enquanto há tempo. Arrependa-te enquanto há tempo. Perdoe enquanto você pode perdoar. Abrace enquanto você pode abraçar. Ainda é tempo de abraçar. Ainda é tempo de se arrepender. Ainda é tempo de perdoar. Ainda é tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda é tempo de voltar para Jesus. A igreja de Pérgamo, para finalizar, versículo 12. Temos 9 minutos. Ao anjo da igreja de Pérgamo, ouça: escreve isto, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas e que é onde está o trono de Satanás, no meio da idolatria. Contudo, retens o meu nome e não me negaste a sua fé. Em mim mesmo, nos dias de Antipas, que é fiel testemunha, em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia tenho algumas coisas contra ti. É o versículo 14. É isso que o Espírito Santo tocou no meu coração. Aquilo que ele tem contra nós. Todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a lançar tropeços,
diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrependa-te, pois senão em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Jesus que batalhava contra. Quem tem ouvido, ouça, que é o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Mais coisas. Jesus tem contra agora o anjo da igreja de Pérgamo a idolatria, a prostituição. Diz para o anjo aí dentro dessa igreja: você está apoiando idólatras, você está apoiando dentro dessa igreja aqueles que vivem em prostituição, em fornicação, em pecado. Você está apoiando, você não está ensinando que tem que deixar a prostituição, tem que deixar a idolatria. Se arrependa disso, de estar apoiando. Se arrependa de estar apoiando o pecado. O anjo da igreja de Pérgamo estava apoiando o pecado. Se arrependa de estar apoiando o pecado. Se arrependa de estar apoiando a idolatria e a prostituição, as obras dos nicolaítas. Arrependa-te de estar apoiando pecado dentro da igreja. O anjo da igreja não pode apoiar pecado dentro da igreja. Mas calma, não fique aflito, você que está em pecado. Não fique aflito, porque a solução é: arrependa-te. Arrependa-te, perdoe, faz o que é certo, faz o que tem que ser feito. Larga a prostituição. Prostituição física e prostituição espiritual. A física hoje está com um, amanhã está com outro, não é fiel ao seu cônjuge, gosta de vários homens, várias mulheres. E a física é quando você se prostitui contra Deus. Você serve a um Deus vivo e verdadeiro, mas está traindo Deus, se prostrando diante de uma imagem. Você adora a Deus, serve a um Deus verdadeiro, mas está desonrando a Ele com a sua vida. A sua vida não diz que você é serva de Deus, que você é servo de Deus. Se prostituindo, traindo Deus com as suas más obras, traindo Deus. Deus diz: se arrepende, e você não se arrepende. Deus te perdoa, e você não perdoa. Traindo Deus. Prostituição espiritual. E esse anjo vivia no meio da idolatria. E ele tinha boas obras, ele tinha coisa a favor dele. Mas basta uma coisa só contra nós. Basta uma coisa só contra nós, e que nós não reconheça, e que nós não se arrependa, para nós pagar preço. O nosso coração tem que ser quebrantado ao nível de arrependimento, ao nível de pureza, de santidade, de humildade, simplicidade. Arrepender, não ter vergonha de se arrepender. O nosso coração tem que ser segundo o coração dele. Não tinha necessidade, se eu vou falar assim, tinha necessidade, vamos falar assim, de Jesus morrer por você? Tinha necessidade de Jesus morrer por você? Tinha precisão de Jesus morrer por você? Tinha? Não. Mas Ele quis morrer por você. Ele quis dar a vida por você, para que você viesse a alcançar a vida eterna. O amor dele é tão profundo, o amor dele é tão grande, que até o dia de hoje está pregando para nós: arrependa-te. O amor dele é tão grande, que ele deu a vida por mim e por você. E vai chegar o tempo que zombarão o nome dele. Esses últimos dias que eu falei, esses últimos tempos, terão ódio do nome dele. Se você falar Jesus, irão blasfemar fortemente do nome dele, irão zombar. Não existe, é história, é conto. Se você falar: eu sou uma serva de Jesus, vão zombar de você, vão querer te bater, te humilhar, te massacrar.
Por isso que Ele está te preparando. Por isso que Ele está me preparando, para não negarmos a nossa fé. Ele está nos preparando. O Espírito Santo está aqui nos convencendo do pecado, juízo e justiça, para nós não negarmos a nossa fé em dias maus que estão por vir. Irmão, irmã, hoje estou pregando aqui, amanhã não sei, Deus o sabe. Você está aqui ouvindo essa palavra, amanhã você não sabe, Deus o sabe. Aprenda com Wellington, aprenda com o Espírito Santo. Arrependa-te, arrependa-te. No meu nome será pregado arrependimento. No meu nome será pregado remissão de pecados. Quando nós pregamos arrependimento, remissão de pecados, haverá sinais, irmão. Haverá cura, haverá cura física e cura da alma. Haverá milagres. Leia, leia, meditem. Lembre dessa mensagem que Jesus está falando com você. Se preocupe com o que Ele tem contra ti e diga: Senhor, me traz à minha memória o que Tu tem contra mim, e deixa teu pensamento, deixa os teus pensamentos relaxados, e você vai ver o que vai vir à tua memória. Você vai dizer: ih, eu estava errado nisso, eu achava que não. Senhor, eu achava que eu estava certo, mas eu estou errado. Se humilhe, se arrependa, peça perdão, será perdoado. Aprenderá muito com o Wellington, com o Espírito Santo. Não há necessidade que você aprenda comigo. Não há necessidade de você aprender comigo. Não há necessidade de você aprender com homem nenhum. Sabe por quê? Porque a unção do Espírito Santo ensina todas as coisas. Só se você não quiser o Espírito Santo. Só se você não quiser aprender com a unção do Espírito Santo. 1 João 2,27. A unção que Ele nos deu é verdadeira, não é mentira. E a unção que Ele nos deu nos ensina todas as coisas. Não temos necessidade que ninguém nos ensine. Mas você abriu a sua mente, o seu coração, para aprender com o Espírito Santo, para aprender com Jesus? Não, ainda não. Então abra. Sim, amém, glória a Deus. O apóstolo falou: Wellington, sexta-feira o senhor prega. Amém. O Espírito Santo tinha me dado esse versículo para eu me preocupar com o que ele tinha contra mim. Eu disse: Espírito Santo, o Senhor me deu o versículo. No dia que você me deu, eu cheguei em casa, meditei na palavra. Então eu vou pregar aquela palavra e não vou mais ler. O Senhor vai me usar. O Senhor vai me ensinar com essa unção. Estou eu aqui falando para vocês, não de mim, porque a minha sabedoria é nada, o meu conhecimento é nada, o meu eu é nada. Quando eu falo para você o meu conhecimento, eu não revelo nada de vocês, porque o que é meu não vai servir para você, mas o que é de Deus em mim vai te ensinar, vai te capacitar. Não eu, mas o de Deus em mim, o do Espírito de Deus em mim. O que fluir de Deus em mim, você pode aprender, mas o de mim mesmo você não aprende nada. Aprenda com o Espírito Santo. Não veja eu. Não estou te ensinando nada, mas é o Espírito Santo que está te ensinando. Eu sou pequeno demais, sou pó, vim nu voltarei. Estou pelejando como vocês, em busca da minha salvação. Preciso me arrepender de muitas coisas, sou falho. Preciso que o Espírito Santo me traz a minha memória, a cada dia que eu estiver me examinando, as minhas falhas, para me arrepender. Eu estou na mesma caminhada de vocês. Nós estamos num só barco, perseverando em Cristo, perseverando no Espírito. Então ouça o que o Espírito diz
Mas se você ouvir o que o Espírito Santo diz, você será abençoado. Mas se você ouvir o que o Wellington diz, você não será abençoado. Se você for olhar para o Wellington, você não será abençoado. Mas se você olhar para o Espírito Santo, você será mais que abençoado. Você compreende essa pregação? Levanta a mão que está compreendendo essa pregação. Tem alguns que ainda não compreendeu. Você está compreendendo a pregação? Então, essa mensagem foi até aqui. O Espírito Santo continuará falando com você a cada dia da tua vida. Dê ouvido para Ele. Dê ouvido que o Espírito Santo fala para você. Tá bom, amados? Dê ouvido ao que o Espírito Santo, como eu falei, sou nada. Mas porque eu falei eu não sou nada, você vai me desrespeitar? Você vai me desrespeitar porque eu falei que não tenho sabedoria para você? Você vai zombar de mim? Você vai me maltratar por isso? Então vocês compreenderam. Vou fazer uma oração por você, sentado mesmo. Vou estar passando para o apóstolo. Amém? Quero que você feche seus olhos, curve a sua cabeça, cabeça baixa, mas em temor a Deus. Em temor. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus, Espírito Santo, que foi enviado para nos consolar, para nos ensinar, para nos convencer dos nossos pecados, juízo e justiça, para que venhamos crer no unigênito Filho de Deus, para que venhamos perseverar até o fim, para que venhamos buscar a perfeição em Cristo. Espírito Santo, aqui está membro do teu corpo, aqui está parte da igreja de Cristo. Espírito Santo, tem coisas que erramos aonde precisamos nos arrepender, aonde precisamos nos arrepender, aonde precisamos perdoar e sermos perdoados, Senhor, sem Ti, Pai, veja de Éfeso e Pérgamo, Senhor, revela os de Éfeso e Pérgamo, Senhor, revela os nossos corações, Pai, revela nós mesmas nossas práticas pecaminosas. Quando examinamos, Pai, a nós mesmos e deixamos passar alguma coisa achando que está certo, Pai, nos acusa, Senhor, nos acusa, Pai, para que nós venhamos ser confrontados, Senhor, e sermos libertos de uma vez por todas, Senhor, dos nossos erros, dos nossos enganos, Pai, das mentiras, daquilo que não convém ao Senhor. Espírito Santo, sem Ti, como alcançaremos a salvação? Como receberemos um novo nome sem a Tua graça, Jesus? Sem perseverar, sem esforçar, sem lutar, Senhor. Pai, somos barro. Se o Senhor disser, o Teu tempo acabou, os Teus minutos acabou, então acabou para nós. E nós iremos para onde, Senhor? Não nos deixa partir, Pai, sem nos arrepender. Não deixa nos partir, Pai, sem Te servir verdadeiramente, Pai. Não permita, Pai, o nosso tempo se findar sem nós estar convertido de corpo, alma e espírito, Senhor. Então, Espírito Santo, abrimos a porta, Pai. Abrimos a porta do nosso coração para Ti, Senhor. Abrimos a porta, Pai, dos nossos ocultos para Ti, Senhor. Abrimos a porta dos nossos pecados, dos nossos erros, Pai, ignorância, que reconhecemos ou não para Ti. Nos confronta, Senhor. Nos confronta com as nossas obras, Pai. Nos confronta as nossas práticas, Senhor.
para que possamos passar pela prova de fogo, Senhor, para que possamos ser aprovados, ó Pai. Esteja conosco hoje e sempre, Pai. E assim, meu Deus, e assim, meu querido Deus, meu amigo Espírito Santo Consolador, e assim eu te agradeço. Assim eu te agradeço por essa rica oportunidade. Não oportunidade de pregar, Pai, não oportunidade de estar com o microfone na mão em cima de altar, Pai. Não isso, Pai, mas a oportunidade de se arrepender, Senhor. A oportunidade, Pai, de perdoar e ser perdoado, de amar e ser amado ou odiado. A oportunidade de ter o nome escrito nos céus e alcançar a vida eterna, Senhor. Receba a nossa oração e nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Bem forte para Jesus, igreja. E assim eu agradeço a Deus por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Consolando, quero ouvir vocês. Não saem daqui. Cante, vai. Se tu sair, isso, mais uma vez. Consolando, Espírito Santo mora em mim. Sinto longe de o meu coração. Sem perceber, aplauda o Senhor. Aleluia. Deus abençoe o apóstolo Wellington. Aleluia. Quem tem ouvido o que o Espírito acabou de dizer à igreja. Fica de pé, amados. Irmão, você que desejar agora no final, depois que você ouviu tudo, já sentiu Deus, Deus já operou aqui neste lugar nessa noite. Se você sentir vontade de pegar, pegue, amado. Ajude essa obra, pelo amor de Deus. Ajude no nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maiores na tua vida. Amém? Você tem ajudado tantas coisas que não vai lhe trazer resultado. Não é verdade? Então, faça algo que vai fazer resultado na tua vida. Às vezes você tem gastado nos médicos, não é verdade? Tem gastado na farmácia, coisa que não vai lhe ajudar. E aqui vai, irmão. Aqui você está fazendo para a obra de Deus. Vai ter resultado? Vai. Agora o que gasta na farmácia tem resultado? Tem não. Prejuízo. Então pensa nisso. Abra sua mente para entender as coisas de Deus. Às vezes Deus dá oportunidade a gente que joga com a nossa ignorância. É ignorância, irmão.
Deus está ali com a bênção na mão, te dando, para te abençoar, para mudar a tua vida, e você rejeita. Mas eu oro a Deus que o Espírito Santo abra a tua mente, que é para você entender, compreender e aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Amém? Deus está dando muita oportunidade para nós aqui nesse ministério. Que pena que muitos não estão abraçando para receber, mas está. Amém? Irmãos, amanhã, permitindo Deus, né, apóstolo Hélito, nós estaremos ali na cidade de Jiquiriçá. Glória a Jesus, aonde o povo de Jiquiriçá está em uma alegria, meu irmão. Está em uma alegria tão grande. Os irmãos, tinha uma senhorinha, não foi, irmã? Que essa irmã teve a oportunidade lá, a gente estava em uma igreja, eu fui ministrar em outra igreja lá, e tinha uma senhora que teve a oportunidade, e ela disse lá que ela já estava orando a Deus há anos, pedindo para Deus me levar lá para Jiquiriçá, pedindo para Deus para abrir um ministério, casa de oração lá em Jiquiriçá. E aí ela soube, irmão, que a gente está lá, e essa senhora está em uma alegria tão grande, e ela disse: eu vou estar lá sábado, vou estar lá. Então o povo de Jiquiriçá está muito alegre com a nossa presença lá. Eu estou vendo com os olhos espiritual que aquilo ali vai crescer. Vai crescer muito ali mesmo em Jiquiriçá. Mas com tudo isso, amado, olha para nós aqui. Eu preciso da tua contribuir. Você sabe que para abrir outro ministério precisa de recurso. Para eu alugar lá um ponto lá, eu preciso de recurso, eu preciso comprar cadeira, preciso comprar som, aparelho de microfone, tudo isso é gasto. Mas se nós se unir, a gente consegue. Então quando você vê essas campanhas aqui, tudo que entrar, irmão, é para a obra de Deus, amado. Entenda, você está ajudando a obra e ajudando vidas se render aos pés do Senhor. Amém? Breve a gente está fazendo a caravana para ir para lá, para Jiquiriçá. Quem está indo aqui? Quem é os irmãos que estão indo? Levanta as mãos. Está sendo bênção ou não está? O povo está indo ou não está? Tá. É bênção de Deus, amado. Amém? Mas vamos finalizar amanhã. Se você quiser ir com a gente, você é livre. Amém? Você que tiver moto, carro. Agora assim, ó, sair todo mundo junto e voltar todo mundo junto. Você que tem moto, você tem carro, quer ir, vai todo mundo junto. Aí não tem perigo nenhum. Amém? É só vir aqui para frente da igreja 6 horas, que daqui a gente sai, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Pastor Giovano, vai finalizar aqui. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, sempre e eternamente. Glória a Jesus. Deus abençoe.